Eu me descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Boa noite, pessoal. Está no ar o programa Viver Goiás dessa semana. Boa noite, Léo. Boa noite, Breno. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Bom demais, né? Estar aqui mais uma vez no programa da família goiana. É o programa do coração do Brasil, o programa Viver Goiás. Com certeza. Todos os domingos aqui na telinha da TV Capital, canal 32.1, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso site vivergoias.com.br. Não tem desculpa. Não tem. E hoje, Breno, o que nós vamos falar de interessante? Tem muita coisa boa aqui, Léo. Tem uma entrevista fantástica. Nesse tempo seco aqui do Goiás. Mas tá seco, deserto. Muito seco, deserto. E aí, as doenças de pele começam a surgir. Rapaz. E muita gente aí com dermatite, com psoríase. Ah, mas essa dermatite, essa psoríase é causada por estresse, por um momento complicado? Será que é? Vamos tirar nossas dúvidas. Vamos tirar nossas dúvidas. Mas antes da gente chamar a nossa entrevistada, Léo, vamos contar para o nosso público que vem aí uma nova edição da revista Viver Goiás. Exatamente, gente, é mais uma edição agosto, setembro, né? A gente costuma colocar dessa forma, porque geralmente a revista que a gente começa a fazê-la em agosto, ela estende também para o outro mês, porque está dando oportunidade para as pessoas estar entrando em contato e também para que a gente esteja produzindo o material, que é uma revista bastante inteligente, feita com matérias curtas e bem esclarecedoras. Com certeza. E se você quer fazer parte da revista Viver Goiás, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer parte da revista impressa e pode fazer parte aqui do programa Viver Goiás também, divulgando a sua empresa, divulgando a sua marca. Você profissional, pode ter um quadro aqui no programa Viver Goiás também. Com certeza. É só entrar em contato com o nosso WhatsApp que está aí na telinha. E lembrando, gente, que a revista está impressa, mas ela também pode ser lida no nosso site, vivergoias.com.br. Com certeza. Léo, vamos chamar já a nossa entrevistada? Bora que eu tô muito curioso. A dermatologista, ela é pesquisadora. Foi difícil conseguir uma agenda com ela, mas ela veio aqui para esclarecer muitas dúvidas nossas. Doutora Maíra Ians, falei certo? Quase certo. Quase certo. Doutora Maíra conversou muito com a gente e já vamos rodar essa entrevista? Bora. Léo, isso mesmo, né? Já está aqui para bater um papo com a gente. Ela é dermatologista. Nesse tempo bonitinho do Goiás, né? Tempo de deserto. Que resseca a nossa pele, né? Nós convidamos a doutora Maíra Ians. Falei certo? Não. Eu acho que não. Nós estávamos até perguntando como que funciona, mas o trem não deu certo. Mas ela vai falar pra gente direitinho como que fala sobre o nome dela, porque é um nome muito chique, um nome muito importante, e é uma questão da medicina que as pessoas buscam só pra estética. Ultimamente é só pra isso. Vou pôr no dermatologista com a manchinha aqui. E as coisas vão bem além disso. Tem muita coisa para perguntar aqui para ela. Ela é mestre, doutora e pesquisadora, médica dermatologista do Hospital de Doenças Tropicais de Goiás. Doutora Maíra, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Obrigada a todos pela atenção. Como é que é? Ianhes. Pronto, a gente vai passar escrito aqui e vocês treinam em casa. Doutora, mas aí a gente já começou falando muito da questão da dermatologia, né? Vou no dermatologista porque eu tô com uma ruguinha, tô com uma manchinha e tal. E não é só isso, né? Não é só isso. A dermatologia vai muito mais além da estética. A gente realmente faz estética, né? Quem descobriu, por exemplo, a toxina botulínica foi um casal de oftalmologista e dermatologista. Então a estética nasceu na dermatologia. Nossa. Né? Mas ao mesmo tempo a gente já lida há vários anos. A dermatologia nasceu através das doenças de pele. Então são elas que a gente estuda além da estética. Então a dermatologia ela é basicamente estética e doença. E com esse clima seco de Goiás, né? A gente está gravando aqui, né, durante a semana, já está um clima mais ameno, mais fresco, diz que no final de semana vai chover, não sei se vai mesmo, mas esse clima que resseca a pele da gente, sol quente, cedo tá frio, à tarde aquele sol de 40 graus, e aí, como agir nesse momento? Então a gente faz as mesmas orientações porque o tempo está muito seco e ao mesmo tempo existe uma variabilidade muito grande de temperatura e isso pode desencadear ou piorar muitas doenças de pele,
principalmente, por exemplo, dermatite atópica, né? As dermatites de uma forma geral, psoríase, que vem com ressecamento da pele, e nós precisamos lançar a mão dos hidratantes, então tem que abusar dos hidratantes para a pele, principalmente após o banho. Além disso, o banho tem que ser rápido, não pode ser muito demorado, máximo de 5 minutos. A água tem que ser morna, não pode ser muito quente. Bucha nem pensar, porque tem muita gente que acredita que a bucha ela vai limpar a pele do paciente, isso não acontece. Ela retira uma gordurinha natural da nossa pele e que protege a nossa pele contra o ressecamento e contra a coceira, então a gente tem que evitar. E o sabonete, de preferência, principalmente em quem tem doenças dermatológicas, deve ser utilizado mais em mãos, pés e genitais, principalmente nesse tempo. E outra coisa importante é que o hidratante seja passado logo após o banho. Gente, isso é um mito. Então, a gente falou do sabonete e falou da bucha. Meu Deus do céu, principalmente aqui em Goiás, né? Nós temos uma questão assim, quando eu era criança, vem aqui, menino, que eu vou te dar banho. Pegava aquela bucha que dá nas paredes, nos muros, né, nas árvores, esfregava pra gente ficar vermelho. E a gente cresceu com essa questão. Não, eu tenho que limpar minha pele, eu enchi de poluentes da rua, né? O dia inteiro no sol e tal, e vou lavar e passar muito sabão e a bucha para tirar o macuco do pescoço, aquela coisa lá toda. Então esse mito goiano é mito. É mito, não pode, tá? Principalmente em pacientes que já têm doenças dermatológicas. Então num paciente comum a gente já não usa bucha, mas num paciente que tem problema de pele é pior ainda. Mas eu vi uma questão também que diz que muito banho também não é interessante. Exatamente, então tem que tomar um banho só por dia. Como? Doutora Nescalou, minha gente! Então, você pode até tomar mais de um, mas desde que seja só com água. Porque se você utilizar muito sabonete, obviamente a sua pele vai irritar muito e vai ressecar. Eu, por exemplo, eu não consigo, em hipótese alguma, permitir que uma gota do chuveiro caia na minha nuca e ela esteja fria. Pra mim, se eu não ficar aqui com o ombro vermelho, assim, pelangalinha mesmo, eu não dou conta de tomar banho. Então, eu espero que você não tenha nenhuma doença dermatológica. Graças a Deus eu não tenho. Mas aí você vai coçar muito. A oleosidade da pele, essa coisa excessiva, tal, isso aí, a gente fala muito sobre as questões da pele que tá machucadinha, dermatites e tal. Mas a pele oleosa, então, a pele oleosa existe, mas ela é muito difícil de acontecer no corpo. Geralmente a pele oleosa ela é mais comum no rosto, na região do V do pescoço, atrás nas costas, que é geralmente onde a gente tem espinha, onde a gente tem acne. Então aí tudo bem, o paciente ele pode ter até uma oleosidade, mas para isso a gente pode ter sabonetes específicos só para essa área, por exemplo, do rosto, entendeu? Então aí você pode usar sabonete adstringente, você pode até usar esfoliantes, por exemplo, para poder melhorar. E hidratante a gente até orienta para não utilizar hidratante nessas áreas. Se for utilizar, tem que ser um hidratante específico para a pele ou para a pele acneica, né? Mas de uma forma geral, são coisas totalmente diferentes. E é comum a gente pegar, por exemplo, paciente que tem acne no rosto e dermatite atópica, por exemplo, que é pele ressecada do corpo. Eu atendi hoje, inclusive, uma paciente que utilizou Roacutan, isotretinoína para acne e tinha dermatite atópica. Aí vira uma... Agora vamos falar. Eu tenho, já me falaram que é dermatite, já me falaram que é psoríase, aí tem isso daqui, né? Então eu tenho que banho quente, jamais, mais um banho mais morno e frio. Exatamente, então tanto psoríase quanto dermatite atópica, doenças que cursam com esse ressecamento de pele, ictioses também, que é uma doença que o paciente ele já nasce com a pele muito seca, a gente tem que orientar esse paciente exatamente isso que eu fiz. Mas nessa época do ano, não só os pacientes que têm doenças dermatológicas sofrem, mas também os pacientes de pele comum, né, que não tem doença de pele. E tem algum tipo de sabonete? Tem sabonetes. Aqueles famosinhos nem pensar, né? Não, existem sabonetes específicos. Então, por exemplo, quem tem dermatite atópica, eu geralmente indico alguns sabonetes específicos que são para dermatite atópica e que ajudam a melhorar o paciente de uma forma geral, né? Sem conflito de interesse nenhum. Cetaphil, Fisiogel, Lipicar, por exemplo, Epidrate. Existem vários. Esse cheirosão aí que você compra em revista que vende assim nas portas? Geralmente não. Geralmente esses hidratantes que são interessantes para dermatite atópica, né, e para hidratar a pele do paciente, são vendidos em farmácia. Não em supermercado, por exemplo. Então, são vendidos em farmácia. Eles têm uma tecnologia específica para atender a pele do paciente que é mais ressecada. Então, geralmente através de prescrição médica, que seria o ideal, né? E o hidratante, o protetor solar também.
protetor solar também. Existem alguns protetores solares que são maiores, outros que são melhores, outros que são piores. A gente teve até um estudo, eu faço muita pesquisa com um pesquisador da Unesp, e ele fez um estudo que foi publicado há alguns anos atrás. Ele utilizou algumas marcas de filtro solar específicas para ver quais eram as melhores marcas, as que deixavam ou não a radiação passar. Então, teve uma diferença aí entre algumas marcas. E falando em filtro solar, né, Léo? Só vou usar filtro solar quando vou para o sol, ou é interessante? Aqui no estúdio, por exemplo, tem muitas luzes. É interessante a gente usar filtro solar também. Qual que é o momento que eu devo passar filtro solar? Existe um mito muito grande. E adoro essas coisas de mito. Esse pesquisador que publica comigo, a linha de pesquisa principal dele é melasma. E a gente vê muita gente, inclusive profissionais da área da saúde, falando mitos nas redes sociais, tá? Então tem um estudo bem interessante falando sobre essa questão da luz, assim, indoor, que a gente chama, né? Que é assim, igual a gente tá aqui. Então essa luz não vai influenciar no melasma, tá? Não influencia no melasma. A luz que influencia no melasma realmente é a luz de fora. Do sol. Eles calcularam, tem um estudo específico que calculou quanto da luz entrava na casa do paciente, quanto isso influenciava o melasma. Então, teoricamente, se você tá dentro de casa, você não precisaria utilizar, mas quando você sai em áreas expostas. Então, por exemplo, se eu estou vestida desse jeito aqui, o filtro solar deve ser colocado daqui para cima e do punho para frente, porque eu tô toda coberta, né? Então, eu falo muito pro paciente que às vezes não tem condição de comprar filtro solar, que se ele tiver alguma doença, né, com fotossensibilidade, ou se ele quiser economizar no filtro solar, ele tem que usar roupas mais compridas, porque as roupas, elas também funcionam como se fosse uma proteção solar. Falando em proteção solar, a gente quando tá na praia ou até clube mesmo, tem aquelas camisas de manga comprida com proteção. Funciona? Funciona. Depende muito, obviamente, da trama do tecido. Se a trama do tecido é mais leve, mais esparsa, vai entrar mais radiação. Mas se ela for bem, como é que eu vou dizer assim, bem justa, né? Aí ela na pele. Exata, não justa assim, eu digo assim, por exemplo, igual você quando pega os fios são mais juntos, um tecido furado passa mais, um tecido mais grosso passa menos. Entendi. Então é mais ou menos isso, é a trama do tecido que faz com que essa radiação não passe tanto. E aí tem algumas que são certificadas com proteção UV, então são essas que a gente precisa comprar. É tão interessante a gente ficar por dentro também das informações, né? São mitos demais, são fatos também, que a gente prefere ir atrás dos mitos do que dos fatos. Isso. Exatamente. E tem muita coisa pra gente saber aqui, mas estão mandando a gente pro intervalo e voltar daqui a pouquinho. Então, bora. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 388 3131. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Valeu, meu chapa. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 998432438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás. Avisei, né, Léo, que seria uma entrevista excelente. Breno, e é excelente, mas o bloco foi muito curto.
Gente, a gente precisa perguntar tanta coisa, sorte que ainda tem mais continuidade. Gente, não sai daí. Nós vamos continuar esse bate-papo para esclarecer mais algumas coisas, para falar sobre questões, né, que são constrangedoras. Tem gente que sofre preconceito por causa desse problema na pele. Então, como lidar com essa situação? Com certeza. Mas antes de continuar nosso bate-papo com a doutora Maíra, que é dermatologista, nós temos uma dica com o doutor Daniel Porto. Manda boa, doutor! Olá, estamos de volta com mais um Dica de Saúde e hoje num cenário diferente das minhas férias. Mas não é por isso que não deixaremos de falar com um tema muito importante, o agosto lilás. Este mês foi criado para prevenção e conscientização na luta contra a violência doméstica, que chega a ser um problema de saúde pública, devido ao número de mulheres vítimas de violência doméstica que enchem as emergências dos hospitais pelo país. Então, hoje é uma dica rápida, mas super importante. Você, mulher, se você é vítima, sofre abusos, denuncie. Ou então, se você conhece quem esteja nessa condição de violência contra a mulher, também não deixe de denunciar. Essa foi a dica de hoje e até mais. Muito obrigado, doutor Daniel Porto, por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Sempre boas e esclarecedoras, né? Já falo mais uma vez, tá na dúvida, pode mandar. Ele é um especialista em cabeça e pescoço, também agora está fazendo estética. Sim. Gente, ó, pra você ver a responsabilidade desse doutor, né? Ele entende do que está fazendo, sim. Então, tá na dúvida, mande para nós que nós vamos perguntar para ele, ele vai responder aqui para vocês. Com certeza. Para nós, né? Com certeza. E tem dúvidas também? Quer que o doutor Pedro tire a sua dúvida? Quer que a Boomer tire a sua dúvida sobre marketing, negócio? Envie aqui pro nosso WhatsApp que eles vão responder aqui no programa Viver Goiás. É isso aí. Léo, vamos continuar nossa entrevista com a doutora Maíra? Bora, bora. Voltamos aqui com o nosso bate-papo, nossa entrevista com a doutora Maíra, que é dermatologista. Estamos tendo um bate-papo muito legal, né, Léo? Muito interessante, esclarecedor. Gente, eu acho assim, que vale muito a pena a gente consultar um dermatologista pra gente tirar um pouquinho daqueles mitos que existem na nossa cabeça, né? Quem perdeu o primeiro bloco, nós falamos muito sobre dermatite, psoríase, alergias. Você pode voltar aí, entrar no nosso canal no YouTube, vai ter entrevista completa, tem um programa completo também. Durante a semana você vai ver a entrevista completinha da doutora. É isso aí. Doutora, e voltando a falar sobre as manchas que a gente terminou o primeiro bloco, essas manchas de sol, muitas vezes as pessoas têm no rosto, tem tratamento? Tem tratamento. Só que assim, a gente tem que definir que tipo de mancha que é. Porque existem algumas manchas que acontecem com a idade que são chamadas de melanoses solares. Então essas têm um tipo de tratamento que geralmente é um laser que a gente faz para poder tirar, às vezes cauterização, dependendo. E existe o melasma, que é aquela mancha de gravidez, mas que pode acontecer não só na gravidez, mas fora dela também. Pode acontecer em homens também. E essa não tem cura, tem controle, tem tratamento, mas esse tratamento tem que ser para o resto da vida, né? Então não é um tratamento definitivo que vai sumir com a mancha, mas vai dar uma boa melhorada. Falando em mancha, foi até bom falar nessa questão das manchas, que também tem a rosácea, né? Como que é? Porque nós ficamos sabendo dessa questão da rosácea, porque eu tenho até uma amiga nossa que tem, ficava aquela manchinha aqui e tal, o que é isso? Ah, não sei, é sol, trabalho muito no sol. Mas após sair um famoso jogador que estava com esse sinal, todo mundo falando a bochechinha rosada e tal, porque nós temos essa questão também, né, de primeiro cutucar para depois saber do que se trata. Mas explica pra gente a rosácea. A rosácea, assim, pra quem não lembra, eu acho que esse jogador famoso que você tá falando é o goleiro do Brasil, né? Então, o goleiro do Brasil, ele tinha rosácea, ele tinha a bochechinha rosa, mas ele parecia que tinha espinha, né? Então, na verdade, a rosácea é isso. Existem vários tipos de rosácea, eu dou aula de rosácea. E eu fiz um estudo, uma pesquisa que tá submetida para uma revista científica só sobre rosácea e como que a gente faz para manter a rosácea quieta. Então, como que você vai identificar se você tem rosácea ou não? Existem dois subtipos muito importantes e principais, que é aquele paciente que tem o rosto vermelho, mas sempre vermelho, e que às vezes quando faz um exercício físico, quando tá num ambiente muito quente, tipo igual agora, que a gente tá, né, muito quente, com uma variação térmica muito importante, fica com o rosto vermelho. Quando toma um vinho, às vezes, fica com a bochecha avermelhada. Então, essa é a rosácea eritema-telangiectásica. Agora, tem gente que, além da vermelhidão, pode ter também umas espinhas.
Aí ela acha que é acne, na verdade, mas pode ser rosácea. E a rosácea tem outros 2 tipos, que pode dar só no olho, e aí às vezes é difícil pra gente dermatologista e até pro oftalmologista fazer o diagnóstico. Se tiver associado com os outros subtipos que eu falei, a gente consegue. Existe também a rosácea fimatosa, que é aquele paciente que muitas vezes o nariz começa a crescer, começa a ficar com umas bolas assim no nariz, e aí vai ficando com o nariz deformado. Isso pode ser rosácea também, que a gente chama de rinofima. E aí os tratamentos são totalmente diferentes de acordo com o tipo de rosácea que você tem. Por isso, tem que ir no dermatologista para definir qual é o tipo de tratamento. Então, por exemplo, na rosácea que fica vermelha a sua pele, existe tratamento que você passa e ajuda a constringir os vasos, faz uma vasoconstrição, e esses vasos ficam mais fechados e com isso dá uma clareada no rosto. Então, tem algumas medicações que a gente consegue prescrever para o paciente. A gente pode fazer laser para poder diminuir, mas não é todo laser. A gente chama de luz pulsada, porque a maioria dos lasers, para quem tem rosácea, piora a rosácea. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez que ela tinha rosácea, e aí ela foi num ginecologista que fazia estética. Aí é o grande problema de quem faz estética e não é especialista, porque não sabe cuidar totalmente, não entende todas as doenças. Ela piorou muito da rosácea. E aí, o paciente pode também fazer toxina botulínica para rosácea, tá? É um tratamento novo e que nos últimos consensos vem sendo falado muito, mas é um tratamento um pouquinho diferente do tratamento que a gente faz na estética. Então, geralmente, meus pacientes que fazem botox no meu consultório, se tiver rosácea, eu já falo, olha, a gente pode fazer também o mesmo tratamento, só que para rosácea, só que aí é totalmente dose diferente. Não tem nada a ver, a aplicação é totalmente diferente. Presta atenção, gente, que não é só chegar lá na clínica que a gente coloca e falar assim, aplica aqui, né? Doutora, vou lá fazer os botox. Doutora, nós temos também, assim, as nossas medicinas, né, de bairros. Eu já vi muita gente pegando uma folha de aloe vera babosa, amassa, faz aquela pasta, e tem gente que coloca café, coloca mel, porque isso é muito bom. Antigamente funcionava assim, e lambuza tudo na dermatite, lambuza na rosácea, lambuza onde está com o probleminha, e acha que aquilo vai ser a solução, e fala assim, tem gente ainda que fala, aquecer é melhor, a pessoa pega e vai pro sol. Eu oriento não fazer isso. Não fazer nenhum tipo de tratamento caseiro, porque os tratamentos caseiros, na maioria das vezes, evoluem com a que a gente chama de dermatite de contato. Então, a gente tem muito, principalmente úlceras. A gente tem muito esse problema nas úlceras de membros inferiores. Então, aqueles buracos, aquelas feridas de pacientes, principalmente que têm insuficiência venosa, né, que são o problema das varizes, às vezes pode abrir uma úlcera e aí usa banho de folha de não sei o que, aroeira. Nem a babosa? Não, nem babosa. A gente orienta a não usar nada, absolutamente. Tem que procurar um médico especialista para poder indicar o melhor tratamento. E se tiver com coceira, vermelhidão, pior ainda. Aí é indicativo de que realmente tá com uma dermatite de contato. E as crianças nesse caso? Tem muita criança também que está surgindo dermatite, psoríase. Como agir quando uma criança tá com esse tipo de doença? A dermatite atópica é a doença mais comum de pele da infância. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, se não me engano, em 2012, fez um censo entre os dermatologistas para ver quais eram as doenças mais comuns que a gente atendia no consultório. A acne é a doença mais comum, as espinhas, né, dos adultos, e a dermatite atópica é a mais comum da infância, tá? Então, de crianças pequenas. Mas não quer dizer que não aparece nos adultos também, tá? Pode aparecer até em idosos. Eu tenho um bom número de pacientes idosos que nunca tinham tido... Mas essa dermatite infantil, ela passa por uma mutação quando ela está no processo de evolução, tipo de adolescente, virando adolescente, por exemplo, porque tem muitos casos que deixam de existir. Exatamente. Então, a dermatite atópica, ela geralmente aparece a partir dos 3 meses de idade, na criança bebê ainda, e aí ela pode persistir até a adolescência. E aí a evolução natural da dermatite atópica é que 60% a 50% dos pacientes entrem em remissão espontaneamente. Alguns voltam a ter algumas crises na fase adulta, mas existem outros pacientes que nunca tiveram dermatite atópica na infância. Eu vou dar uma aula de dermatite atópica em idosos agora em São Paulo esse final de semana. E aí eu tenho um estudo científico que eu cito, que mostra que grande parte dos pacientes idosos que têm dermatite atópica, 75% deles não tem história de ter tido dermatite atópica pregressa. Tá? Então eles nunca tiveram. Então pode aparecer
aparecer em qualquer idade, mas o mais comum é na infância. E a gente tem um estudo que foi publicado no Brasil, que eu fui a revisora dessa revista internacional. Então, esse amigo meu que é pesquisador que escreveu esse artigo, e aí a gente viu que é muito mais comum a dermatite atópica na infância do que na idade adulta. Mas quando tem, principalmente idosos, ela é mais grave do que na infância. E as pessoas falam muito da questão da dermatite, desculpa, que é muito emocional também. E aí, nessa questão da criança, então quer dizer que... É um mito. É um mito. É um mito. Vitiligo, psoríase... Tô nervoso, vou atacar minha dermatite. Alopecia areata, que é aquela pelada, todo mundo fala que é psicológico. E aí o grande problema é que a gente deixa uma carga pro paciente. De falar assim, ó, o problema... Você tem esse problema aí porque você é estressado. Fica tentando adoecer ainda mais a pessoa. Exatamente. Então não precisa tomar um calmante, parem de falar esse tipo de coisa para os pacientes. Dermatite atópica, psoríase, vitiligo, não é problema do paciente. Isso é um problema genético. E é interessante ouvir isso, doutora, porque é uma regra que a gente ouve mesmo, não é só de médicos, nem de... Fala, né? Mas é todo mundo falando, né? Porque isso é estresse, isso aí é a dificuldade que a vida está oferecendo. Se fosse assim, a gente vivia uma dermatite imensa no corpo inteiro. Exatamente. Então, assim, o que acontece é que, na verdade, por exemplo, você tem enxaqueca. Se você passa por um problema, sua enxaqueca, obviamente, ela vai dar uma piorada, ela pode aparecer. Você tem espinha, se você fica nervoso, às vezes aparece espinha no seu rosto. Você tem diarreia, por exemplo, um problema intestinal. Se você fica nervoso, vai aparecer. Então, é a mesma coisa, vitiligo, psoríase, mas não é a causa do problema. Entendeu? Sim, sim. Bom esclarecer. Léo, nosso tempo tá assim... Acabou praticamente. Não pode. Eu tenho muita coisa para perguntar. Mas infelizmente, né? Ela vai ter que vir participar do programa completo aqui, 1 hora com a gente. Mas a busca constante, pra gente terminar, a busca constante pela beleza. O povo tá aquela loucura. Preciso do meu rosto sem ruga, sem nada, aquela busca constante. Até recentemente, vamos citar a apresentadora Xuxa, que fez um documentário que todo mundo comentou esse documentário no mundo inteiro. Ela falou que não importa que ela tá com as rugas e tudo, e não importa envelhecer. Mas a grande maioria das pessoas importa sim envelhecer. E procura qualquer lugar. Como agir com isso? Num mundo em que você tá com filtro nas redes sociais, filtro no Instagram e quer parecer a pessoa mais perfeita do mundo. E aí? Antes dela responder, o filtro favorece para que a gente tenha essa questão que ele acabou de perguntar? Porque o filtro nos deixa mais bonitinho. Sim. Mas aí... A hora que eu olho no espelho que não tem filtro, como é que eu vou fazer? A gente vive num mundo hoje de fantasia, né? E não só em relação aos filtros, mas também em relação aos profissionais que fazem estética. Então a gente tem filtro até para isso. Então eu vou dar algumas dicas para vocês que estão aí em casa, para tentar evitar cair em profissionais que não são adequados para tratarem principalmente dessa parte estética. Cuidado com o número de seguidores, tá? Redes sociais não são currículo para nenhum tipo de profissional. Primeira coisa, você tem que checar que profissão que esse profissional é. Qual é a profissão dele? É médico? Não é médico? Tem residência naquela área específica? Não tem? Outra coisa, número de seguidores. Número de seguidores não quer dizer absolutamente nada sobre a habilidade técnica e a habilidade científica desse profissional. Então, cuidado. Pra mim, eu acho assim, número de seguidores pra mim é inversamente proporcional à pessoa que tá ali. Porque se você tá postando demais, é porque você não tá estudando de menos. Pra mim, é verdade. O meu ponto de vista é exatamente isso. Adorei essa citação. Eu não tenho tempo de ficar postando o tempo inteiro, né? E outra coisa importante também é a gente observar o lugar onde a gente está fazendo os nossos procedimentos, se esse profissional está usando luva adequada, se está tendo esterilização, se tem alguma denúncia daquele profissional. E outra coisa, a gente tem muitos profissionais que às vezes você faz, a minha amiga deu certo e então tá tudo certo. E eu atendi 4 complicações de uma mesma pessoa e todo mundo falava a mesma coisa. Ah, mas minha amiga, ela falou pra mim que deu tudo certo. Então a primeira coisa que você tem que checar é o currículo desse profissional. É quem ele é, onde ele estudou, qual faculdade que ele fez, qual é o curso que ele fez. Geralmente, antes e depois, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os antes e depois, por exemplo, médico não pode postar antes e depois. Vocês sabiam disso? É verdade. Não pode. Não pode. Então, se a pessoa está postando muito antes e depois, não é médico. Provavelmente não é médico. E também não é ético, né? Você tem que ver. Não é... Pelo que eu sei, assim, são pouquíssimas as profissões que permitem isso.
e o CFM não permite. Então, se tá postando antes e depois, geralmente não é médico. Outra coisa importante é que dessas 4 vítimas que eu atendi, de uma mesma pessoa, a gente teve a curiosidade de entrar no Instagram dessa pessoa. Ela postava fotos de antes e depois de cirurgias plásticas. E é tão deselegante, não era de né? preenchimento, entendeu? Não era de preenchimento. Então a pessoa posta resultados que não são nem dela. Isso é falso, gente. Isso aí E a gente empolga, né? Você vê um antes e depois e fala só assim, moço, a minha cara tem conserto, eu vou lá. Eu preciso arrumar meu narizão, por exemplo, levantar um monte de coisa, mas assim, óbvio que a gente procura pessoas que têm um currículo bem interessante, né? Uma carga de trabalho. Mas aí o problema é isso. São redes sociais, número de seguidores e fotos de antes e depois. Tudo que tá errado. Mas o bom profissional e curso. Profissionais que eu conheço, por exemplo, não postam absolutamente nada. Não pode. A gente não pode fazer isso. Se fosse assim, já pensou, minha gente, se um ginecologista postasse um antes e depois do Papa Nicolau, por exemplo, não funciona. Né? Doutora, antes de concluir, eu preciso só falar uma coisa, Breno, referente ao preconceito, porque existe nessas manchas da psoríase, as manchas da dermatite, o constrangimento. Hoje em dia a gente vê pessoas que já andam coberto e, infelizmente, nossa, que isso? O que foi? Que a maioria das pessoas não tem esse bom senso, né? O que é isso? É câncer de pele? Que todo mundo já assimila. Tipo o HDT, por exemplo. Falou que é o HDT, as pessoas já ligam diretamente ao HIV. Falou que é uma mancha na pele, já liga automaticamente a um câncer. Como que a gente lida com essa situação diante de tamanha desinformação e preconceito? É muito difícil, porque a doença de pele, de uma forma geral, ela gera um preconceito. Porque é engraçado, se você diz que você tem diabetes, hipertensão, ninguém vai falar nada. Mas se você tem uma doença de pele, as pessoas olham em você e acham que é contagioso. Sim. Isso é muito comum. E na era bíblica, psoríase era tratado como hanseníase, como lepra. A lepra, né? Como lepra. Então, o paciente com psoríase naquela época, como vitiligo, era jogado ou para fogueira, ou então para viver nos leprosários, porque a gente não tinha, eles não tinham entendimento do que era e achava que era contagioso. Então, hoje ainda a gente tem essa eu vejo muito dos meus pacientes com dermatite atópica, com psoríase, essa desinformação do vitiligo também, essa desinformação, esse preconceito. Então, a gente tem que orientar a população que nem toda doença de pele é contagiosa, que nem toda doença de pele que coça é contagiosa, mas assim, ainda existe esse preconceito, sim. Né? E aí as pessoas, principalmente com psoríase, com dermatite atópica, com vitiligo, elas procuram usar, né, camisa comprida. Eu tinha uma paciente de psoríase esses dias que ela me falou uma frase que me marcou tanto, e logo depois que ela saiu do meu consultório, outro paciente de psoríase entrou, eu contei pra ele chorou. Ela usou uma medicação que limpou ela, que agora a gente tem umas medicações muito legais, tanto para dermatite atópica quanto para psoríase, que mudaram a vida dos pacientes. Que maravilha. E aí ela veio limpa, sem lesão nenhuma. E aí eu falei para ela, nossa, você tá feliz? Aí ela virou e falou assim para mim, doutora, em 40 anos foi a primeira vez que eu fui no cabeleireiro. Ai, nossa. Porque ela tinha muita lesão no couro cabeludo e ela não tinha coragem, ela tinha vergonha de ir. Nossa, aquilo ali me marcou. E aí eu conversando com um paciente próximo, né, que ia começar a terapia, aí eu falei pra ele, olha, você vai ficar tão bem. Hoje veio uma paciente aqui e falou isso, ele começou a chorar. É emocionante, realmente. Até a mim me emocionou. Tô marcando minha consulta com a doutora. E eu quero que a doutora volte aqui. Eu sei que a agenda dela é muito cheia, mas a gente precisa conversar também sobre o câncer de pele. Sim. Eu sei que esse momento não dá pra gente falar, porque tem muitas perguntas, mas vamos marcar depois, né? Com certeza, tá? As portas estão abertas, doutora. Primeiro que a senhora é muito esclarecedora. É tão difícil chamar de senhora, com a cara de menina. É mais nova do que eu, mas a senhora, pela a sua posição. Muito bem-vinda, muito espontânea, muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada Nós só temos que agradecer sua presença aqui e tá de portas abertas. Obrigada, eu agradeço todos vocês. Pessoal, nós vamos pro intervalo, não sai daí não, ainda tem dica com os nossos médicos, ainda tem matéria no Simbora Restaurante, tem muita coisa boa por aqui. Fique ligadinhos, voltamos já. Já. Me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras.
Realizato Eventos. Empresa especializada em serviços de buffet para casamentos, formaturas e eventos corporativos. A melhor opção para o seu evento. Desde 2016, servindo experiências. Chefe Solange Souza. WhatsApp 62 99329 0707. Instagram, @Realizato Eventos. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 998432438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Instagram, @Volpe Fitness. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás. Muito obrigado, doutora Maíra, por sua presença aqui. Ela falou que vai voltar para falar de câncer de pele, né? Câncer de pele. E agora eu quero falar uma coisa, Breno, voltando a falar sobre a psoríase, né? Sim. Eu quero falar sobre a psoríase, sobre a dermatite crônica. Eu quero aproveitar para fazer um apelo para vocês, gente, que nós conhecemos uma grande pessoa, que é a Janaína Souza, lá do Tendence Beauty, que é o que cuida do nosso cabelo. Sim. É uma parceira aqui do programa Viver Goiás, já foi homenageada com o Prêmio Mulheres Empreendedoras, e ela tem uma filha de 9 anos, que é a Júlia. A Júlia, inclusive, é paciente da doutora Maíra, que esteve aqui. Gente, eu quero fazer esse apelo para vocês, que a Júlia tem 9 anos, ela está com um grau muito elevado de dermatite, um ressecamento gigantesco na pele, precisando da nossa ajuda e da nossa atenção. Sabe, a Júlia já está constrangida, está andando só com roupinha cobrindo a pele, né? Porque chega na escolinha, o povo pergunta, as outras crianças perguntam, e para criança isso é muito normal perguntar, mas também os adultos perguntam, e a menina está ficando assim num estado de constrangimento muito grande, está perdendo o cabelinho, né? E está precisando muito de apoio. O apoio nós lançamos uma vaquinha online para ajudar essa menina e estamos pedindo o seu apoio, a sua colaboração a partir de R$2, gente. Não custa nada. Se você não pode, em hipótese alguma, colaborar, você pode estar divulgando nas suas redes sociais, que hoje em dia a gente usa muito essa questão das redes sociais. Sim. Só para lembrar, gente, o SUS fornece o medicamento? Fornece. Porém demora, requer tempo. Tem uma ampolinha de 15 miligramas, né? Que custa R$80, ela dá para um dia, sabe? Tem vacinas que custa R$11.350, ou seja, quem que é o trabalhador hoje em dia, né, que pode estar gastando com isso? Então, por isso que nós lançamos a vaquinha online, que se Deus tocar no seu coração, você dá essa força. E detalhe... Aqui na tela tem o Instagram, você pode entrar nesse Instagram aqui, e lá na bio tem o link, você entra no link e pode fazer a sua doação. Exatamente. Gente, a mãe dela é a Janaína Souza, lá do Tendence Beauty. É uma excelente profissional, uma cabeleireira, maquiadora, maravilhosa, mas agora está dedicando muito tempo em cuidar da filha. Mas assim, uma outra questão que você pode estar colaborando é que você possa ir lá na Janaína Souza, fazer uma escova, né, fazer sua make, fazer um tratamento de cabelo, mechas, ela é especialista em mechas. Então, quem não pode ajudar a Júlia doando na vaquinha online, pode ajudar a mãe da Júlia, né, indo lá e trabalhando com ela. Dá essa força aí para nós. Com certeza. E agradecemos já de antemão todos vocês que vão ajudar, que vão divulgar, que vão mostrar essa vaquinha também nas suas redes sociais. É isso aí. Vamos de dica? Bora. Vamos falar de negócios e marketing com a Boomer. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para poder falar hoje sobre audição ativa e como que isso consegue te ajudar nos seus negócios. Entenda bem, se você trabalha diretamente com a área comercial, é necessário que você escute o seu cliente e escute o que ele realmente está precisando, tá? Quando você trabalha com uma audição ativa, você trabalha com algumas perguntas que são mais direcionadas. Quando a gente fala de vendas, é necessário que a gente entenda aquilo que o nosso cliente quer falar. Então deixa ele falar, tente não interrompê-lo, até mesmo para você poder conseguir pegar algumas chaves, né, dentro daquilo que ele está falando, para poder facilitar o processo de conversão. E aí você conseguir vender aquilo além do produto ou serviço específico, você vender formas agregadas para poder aumentar aí a receita da sua empresa, tá bom? Um abraço, até mais! Muito obrigado a Boomer por mais uma dica aqui no programa Viver Goiás. É isso aí, gente, sempre bom, e eu sempre falo a mesma coisa. Marketing não é só para sua empresa, é seu marketing pessoal também. Quer crescer? Chama a Boomer. Com certeza. Léo, vamos falar de delícias? Opa, o que é isso?
Comida boa, comida Ó. saborosa, comida 24 horas. Aí você falou meu nome, rapaz. 24 horas servindo as pessoas, é só você chegar. Não tem desculpa. Eu já falei isso tantas vezes, né? Sim. Pode chegar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5, 6, meio-dia, que é a hora do rango. Sim. Mas assim, falou em comida a qualquer hora, a qualquer Saiu da momento. balada, aquela comida Pronto. caseira, maravilhosa, aquele bifinho. Às vezes a pessoa não tá querendo comer aquele monstro daquele x-salada. Sim. O que ela vai fazer? Lá no Simbora. Simbora, restaurante do Lima, comida 24 horas. E eu fui lá pra conhecer essas delícias. Mentira, não só conheceu, não, minha gente. Ele comia também. Então bora ver. Bora, bora. Viver Goiás na sua empresa, gente. E hoje, onde eu estou? Falou em comida, é comigo mesmo, né? Aqui no Simbora Restaurante do Lima. Comida 24 horas. Aquela comida caseira. Já imaginou aquele bifinho? Aquela costelinha? E aquele frango ao molho, aquela galinhada que nós todos amamos? Vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo, bora conhecer esse restaurante. E aquela comidinha do jeitinho que nós goianos gostamos, né, gente? Comida caseira, comida boa, como eu já falei pra vocês. Aqui do meu lado, o Lima. Lima, que já é conhecido aqui do programa Viver Goiás. Gente, hora que eu lembro daquela comidinha boa, eu só lembro do Simbora, restaurante do Lima. Lima, mas me conta uma coisa. Tem que ter um segredo. Tem que ter um segredo pra essa comida boa. O que é que tem? O que você coloca nessa comida? Além do amor, é óbvio. A gente coloca o tempero certo, né? Porque hoje as pessoas procuram muito fazer comida muito industrial. E nosso tempero é diferenciado, porque a gente tem a quantidade certa em cada produto. Tanto no peso como na medida, para não sair diferente. Então se você vier meia-noite, meio-dia, 5 da tarde, 5 da manhã, sempre o mesmo tempero e a mesma qualidade. Não, gente, me salva. Tem dia que é 4 horas da tarde eu quero almoçar, onde é que eu vou? Lá pro Simbora, restaurante do Lima, né? Lima, mas hoje qual que é o prato principal? Porque a hora que a gente fala em goiano, o goiano gosta muito da galinhada. Hoje a galinhada sai mais o bifinho, sai mais aquela costelinha. Não, o nosso campeão aqui hoje é o bife. A galinhada vem hoje em segundo lugar, e em terceira costelinha. E tem também, para quem não conhece ainda, você tem um peito de frango também, grelhado na manteiga, não é no óleo, tá? Então bife de frango grelhado para a pessoa que é mais fit, né? Não quer comer tanto gordura. Diz o Chicó, é aquele bife grelhado na manteiga. Dessa forma, entendeu? Então a gente tem isso, tá? Além de outros pratos que a gente tem também, né? Como carne na chapa, caldos, né? Tem os petiscos, né? Tira-gosto, você não quer comer um arroz, mas você tem uma tilapinha frita na hora, você pega só um arrozinho, uma saladinha e tá tudo feito. Aquela picanha cebolada. Tem também. Picanha, filé mignon, tudo na chapa, arrumadinho, tudo certo. E aquela assim, que a gente que tá magrinho, né, gente? Você tá vendo, né? E aí tem que comer aquela batatinha, né? Sim. Batatinha frita com queijo? Tem com queijo e sem queijo. Tem as duas opções, você pode escolher. Mas realmente sai muito também, vem muita batata, entendeu? Então as pessoas acham que o Simbora é só o prato feito. Não, nós temos que além dos nossos quatro carnes que a gente serve no prato feito, tem as porções pequenas, média e grande, né? Eu tenho costelinha de porco, galinhada, bife acebolado, frango grelhado. Temos também ainda os caldos, as carnes na chapa, a costelinha de porco, tem quibe, disco, pastelzinho frito e também as iguarias que a gente do dia a dia. Um ovinho frito, e não pode faltar também, né? Um bife a cavalo com um ovinho frito, pensou? E tanta coisa deliciosa me deu fome. Porque terminando aí o domingão, terminando o programa Viver Goiás, o que eu tenho que fazer? Simbora, restaurante do Lima, não tem jeito, né? E tomar um caldinho pra rebater a ressaca, né, Ben? Nesse friozinho aí, um caldinho. Que é tudo de bom, né? Dá o caldinho aí, Cristina, pra mim, deixa eu provar, gente. Segura aqui, Lima. Comanda aí o programa do Viver Goiás. Vamos lá, vamos ver. O vento quando é ressaca, tá um de ressaca no final de semana aí, ó. Tá vendo? E aí, provado ou não? Bom demais da conta. Vai. Termina aí. Simbora, gente. Termina aí, ó. Esse aqui é o de frango, tá? Mas tem também de feijão e mocotó. Tá vendo aí, né? Valeu? Estamos direto da cozinha aqui, ó. Quer conhecer a cozinha do Simbora? Simbora. Pode vir que qualquer um pode chegar aqui e entrar à vontade. Um abraço a
toda a família aí do restaurante Simbora, lá do nosso amigo Lima. Um abraço ao Lima, um abraço a Sebastiana, um abraço a todos vocês. E já sabe, né? Terminou o programa aqui, corre lá pro Simbora Restaurante do Lima, que tem comida maravilhosa. Trem bom, sou bom demais da conta. Léo, falar em bom demais da conta, Goiás é bom demais. excelente. Eu gosto. Maravilhoso. Rapaz, eu amo meu Goiás. Anápolis, Léo, completou 116 anos no finalzinho do mês de julho. E nós preparamos uma matéria especial para mostrar um pouquinho dessa cidade, que está logo aqui pertinho de Goiânia. E é um grande polo industrial. Muito, muito, muito. Vamos ver essa matéria? Bora, bora. No dia 31 de julho, Anápolis completou 116 anos, marcando mais um capítulo de desenvolvimento e progresso em sua cidade. Localizada estrategicamente no centro do estado de Goiás, a cidade tem desempenhado um papel fundamental, não apenas no cenário estadual, mas também no contexto nacional. Ao longo dos anos, Anápolis se consolidou como um importante polo econômico, cultural e social, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de Goiás e do Brasil. Estamos à frente da prefeitura há 6 anos e meio. Passamos por grandes dificuldades, crise financeira, pandemia e tantas outras. Mas o que importa é isso que nós estamos vendo aqui, a população feliz, a população bem cuidada, as áreas da prefeitura funcionando bem, todas elas. Então fico muito feliz. E o que eu posso garantir para a população anapolina, nesse dia onde Anápolis faz 116 anos, é muito trabalho, trabalho e trabalho. A história de Anápolis remonta ao final do século XIX, quando desbravadores chegaram à região em busca de novas oportunidades. No dia 31 de julho de 1907, a cidade foi oficialmente fundada e desde então tem experimentado um crescimento notável. Inicialmente, sua economia baseava-se na agropecuária, destacando-se na produção de café e na criação de gado. No entanto, ao longo das décadas, Anápolis soube se adaptar às mudanças e diversificar seus setores produtivos. Atualmente, a cidade é conhecida como um dos principais polos industriais do Brasil, abrigando importantes empresas nacionais e multinacionais. O Distrito Agroindustrial de Anápolis é uma referência nacional na área de produção industrial, com destaque para os setores farmacêutico, automotivo, logístico e alimentício. A cidade também é sede da Base Aérea de Anápolis, uma das mais importantes do país, que contribui para a segurança e defesa nacional. Parabéns, Anápolis, pelos seus 116 anos. Um abraço a todos de Anápolis que assistem e acompanham aí o programa Viver Goiás e a programação da TV Capital. É isso aí. Ai, nós vimos a Rainha dos Baixinhos lá em Anápolis, você lembra? Foi, nós tivemos com Xuxa lá. A inauguração da Casa X, né? Ai, foi tão emocionante. E Anápolis sempre nos acolheu tão bem, né? Muito obrigado e sucesso para todos vocês. Parabéns aí à cidade por 116 anos e parabéns aí a todos os anapolinos. Jovem senhora. Jovem senhora. Parabéns. Vamos pro intervalo? Bora, bora. Voltamos já. Me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62-3088-3131. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Valeu, meu chapa. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.
Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 998432438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, tá quase acabando. Tá acabando, moço, quando o papo é banso. Olha, mas nós tá num goianês, né? Tá, mas isso é bom demais da conta. Besta. Bora de dica? Bora. Vamos chamar o doutor Pedro Zulha, saúde bucal. Anda boa, doutor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na dica de hoje eu vou falar sobre a utilização do Periogard, que é um enxaguante bucal muito utilizado para tratamento das doenças da gengiva, né? Tanto em consultórios odontológicos quanto por pacientes em casa. E a pergunta mais frequente é: doutor, posso utilizar esse enxaguante bucal, o Periogard, como um enxaguante contínuo? A resposta é não. Por quê? Na sua composição do Periogard, ele tem clorexidina a 0,12%. Ele é muito bom para tratamento de doenças, porém, a utilização contínua desse medicamento causa escurecimento dentário, os dentes ficam escuros e também perda das papilas gustativas. Logicamente, isso utilizando por um período muito longo. Então, qual que é a dica? Compre enxaguantes bucais que não tenham antibiótico na sua composição. Como o mais famoso deles é o Periogard, evite-o, a não ser que o seu cirurgião dentista prescreva esse medicamento para você fazer o bochecho. Senão, né, vá para outros, né, que tem uma finalidade principalmente de higienização mecânica. Beleza, pessoal? Então, não vamos utilizar Periogard sem recomendação médica. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, doutor Pedro Zulha, por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você é pai, né? Já tá gritando, doutor. Eu gosto demais dele, cara. Gente boa demais da conta. É ele que cuida dos nossos cacos, né? É. Gente, eu tô cuidando tem tanto tempo que o povo tá até duvidando. E você acredita que eu já remarquei? Ele tá tentando marcar comigo, já remarquei 3 vezes. Tá, depois põe a culpa no judiação. Depois põe a culpa. Tô falando, os médicos ligam insistindo pra gente ir, a gente não posso. Eu não posso, mas como é que pode, moço? Se você não vou trabalhar pra ganhar o pão de cada dia, né? Pagar o escorte de água, escorte de luz, nós estamos lascados. Então não vai ter hora, vai ter que ser um atendimento em domicílio, aí chegando com a clínica. Já pensou? Aqui. Gente, dando continuidade aqui ao programa Viver Goiás, nós vamos falar de empresa agora. Eu fui lá, Léo, conhecer um pouquinho, nós já tivemos uma entrevista aqui no programa, mas eu fui conhecer um pouquinho da Leve Mudanças. Opa, Leve Mudanças, cara, vou falar uma coisa pra vocês, gente, mudar com a Leve Mudança dá prazer de mudar, porque a gente tem medo, né? Sim. Falou assim, não, mudança, mexer com mudança, que tristeza, até que você empacota copo, empacota travesseiro, empacota tudo, é uma loucura. Cara, eles fazem tudo. Tudo. Você chega, senta, ou você vai para algum outro canto, não importa, a hora que você vai para sua nova residência, já tá tudo lá. Só cabe, lógico que ele não vai guardar suas cuecas também, né, meu povo? Não vai guardar as panelas no lugar, então cabe você fazer isso. Mas as coisas grandes, roupa, tudo é embaladinho, mas, gente, muito é prático. Fantástico. E se você não tem onde guardar, não quer desfazer dos móveis, mudou para um apartamento pequeno, não tem onde guardar, lá também tem lugar para guardar. Tem, lá você pode guardar também suas coisas. Que chique. Vamos ver? Fui lá conhecer um pouquinho e vou mostrar para vocês agora. Confere aí. E agora eu tô aqui com o Marcelo Macedo, que vai contar pra gente. Marcelo, vamos começar pelo guarda-móveis. A pessoa vai mudar de casa, às vezes a casa não comporta, ou teve algum problema, precisa guardar um móvel. Pode guardar todo tipo de móveis, como que funciona? Isso, hoje a Leve Mudanças tem o trabalho de self-storage, certo? Que é um trabalho que vem crescido bastante no Brasil, certo? Como é chamado também de guarda-móveis, certo? Guarda-móveis hoje ele é referência no mercado porque você hoje que vai mudar para um apartamento, certo, menor, não tem onde guardar as coisas, muitos apartamentos hoje não tem escaninho, certo? Então o pessoal loca muito esse tipo de trabalho, certo? Esse tipo de armazenamento, certo? Você vai fazer uma reforma, hoje você utiliza muito isso daí, muitas das vezes
trabalha numa empresa, é transferido de imediato, tem que ir para uma cidade, tem que arrumar apartamento. Geralmente a empresa Leve Mudanças vai lá, coleta, embala tudo certinho e traz para o nosso self-storage, que seria o guarda-móveis. Explica pra gente aqui, o pessoal de casa vai ver as imagens agora, como que é dentro desse guarda-móveis? Olha, o guarda-móveis nós temos a partir de 2 metros quadrados, certo? São boxes individuais, onde o cliente vem, armazena as coisas dele, tranca, leva a chave e vai embora, certo? É um ambiente seguro, arejado, certo? Temos uma parceria com a empresa de seguro, certo? Onde o cliente fica tranquilo e sossegado. O pessoal de casa viu aí, bacana, né, gente? Precisou, você tem onde guardar, porque nem sempre a gente dá conta. Vai mudar para um lugar menor, tem sofá, tem outra geladeira, tem algumas coisas e pode deixar guardadinho e seguro. Isso, os nossos clientes hoje estão utilizando muito esse sistema em cima de reforma, certo? Você vai reformar sua casa, vai reformar seu apartamento, pintura. Então, antigamente era um transtorno muito grande, porque deixava no canto, puxava para um lado, puxava para o outro, acabava que danificava as coisas, sujava muito, certo? Então, o que acontece? Geralmente, o cliente loca, traz para o nosso guarda-móveis, faz a sua reforma, quando está tudo pronto, nós devolvemos conforme pegamos. É isso aí, gente, e é muito bacana também a equipe deles, é uma equipe fantástica. Você vai mudar, eu acho tão incrível que vocês chegam com a caixa, chega com aquele, como é que chama aquele plástico? Me ajuda, Marcelo? Hoje nós temos o plástico bolha, papel craft, papel ondulado, certo? E o papel HD rosa. Todo material específico, certo? Para estar embalando a mudança hoje. Hoje o nosso trabalho é visar a qualidade do cliente, certo? Então o que acontece? Quando nós contratamos um funcionário, ele passa por um treinamento, certo? Aonde ele vai aprender, certo? A lidar com o cliente. Por quê? Hoje o maior patrimônio do cliente são os bens dele, não financeiramente, a gente vê sentimental. Fazemos mudança de um casal que tem 50 anos de casado, aonde ele ganha louças que tem há 50 anos, que está ali na cristaleira. Então temos esse cuidado, o pessoal passa por esse treinamento. Hoje, só para vocês terem noção, 90% da nossa clientela são indicação. Prezamos muito um trabalho realizado e com sucesso. Gente, eu quero apresentar para vocês vão ver agora as imagens. Vem comigo que eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona aqui o galpão. Um abraço a todos da Leve Mudanças. Vai mudar? Quer guardar algum móvel? Não quer desfazer? Já sabe onde procurar. Leve Mudanças. Pronto. Gente, vamos falar. No bloco anterior nós falamos aí sobre comida 24 horas, né? E nesse bloco também vamos falar de comida, porque o Leonardo Arruda foi pra cozinha e ele ensinou aquele petisco que todo mundo gosta na hora que tá em casa. Mentira, ou mesmo pra comer com arrozinho. Tá no boteco. O negócio funciona no boteco. Pô, vem com esse negócio de comer com arrozinho. Não, moço. Cara, é aquele disquinho famoso que a gente morde ela assim, por dentro tá molhadinho, por fora dá aquela casquinha. É bom você põe uma pimentinha, aí você põe arroz. Hora nenhuma! Mas você fala de disco, aí modificou, porque disco, CD, DVD, pendrive. O meu é disco e você vai conferir agora. Bora! Fala galera que me acompanha aqui no programa Viver Goiás, na cozinha do Léo. Tá com fome de quê, minha gente? Vamos fazer um delicioso disquinho de carne. Se liga aí nos ingredientes. Você vai precisar de meio quilo de carne, 3 pães francês, uma cebola média, temperos a gosto como alho com pimenta do reino, salsinha, cebolinha ou coentro, vai de acordo com a sua preferência. Gente, nós vamos começar com o pão. Olha só, é pão comum, eu vou picá-lo mais ou menos grosseiramente aqui. Vou voltar esse pão para minha vasilha, onde estava, e vou acrescentar água. Colocou a água aqui nesse pão, você vai deixá-lo descansar um pouquinho e depois a gente vai espremer. Coloquei o pão aqui, peneirei ele bastante, tirei todo o excesso de água e já vou começar a preparar a nossa mistura. Então lembrando, 3 pães, meio quilo de carne. Coloquei a carne, o pão, os temperos. Vou acrescentar a cebola
Agora mão na massa. Ajusta no sal, é uma parte importante, lembrando que o pão já vem salgado. Então a gente tem que tomar cuidado, viu? E agora eu vou acrescentar o cheiro verde. Opcional também, viu, gente? Terminei aqui, agora vem uma parte interessante. Farinha de rosca, peguei um ovo, bati, coloquei uma pitadinha de sal aqui nesse ovo. Bolinha como se estivesse fazendo uma almôndega. Desse modelo aqui. Pronto. Amassou mais ou menos. Passa no ovo, passa mais uma vez, dá mais uma amassadinha e coloca na farinha, ó. Empanou bem empanadinho. Agora você vai fazer o seguinte. Coloca na mão de novo, dá mais uma apertada. Porque o disquinho ele encolhe na hora que você está fritando ele. Lembrando, gente, que esse disquinho também pode ir na air fryer, viu? Quem não quiser usar o óleo. Olha só o jeito que fica. E assim vai, a gente vai modelando os disquinhos e já vou fritar e mostrar para vocês o resultado. Gente, o resultado é esse daqui. Olha só que maravilha. Preparei um copo aqui, só escuta o barulho. Só escuta, ó. Ai, meu Deus. Como que combina? Refrigerante, suco, outras bebidas que você preferir. Essa é a sugestão de hoje. Léo, mas esse disquinho me deu água na boca. Eu sei, menino. Ei, a vontade da pessoa tá querendo me bater com um pratão de arroz. Ô, mas é bom pratão de arroz. Não, vem com essa onda não. Para com essa parada. Ó, quem que vai comer disco com arroz, menino? Mas é bom. Ó, não é à toa que você tá indo lá no doutor, né? Pra dar uma olhada, mistura de carboidratos. Vocês vão falar o seguinte, esse disquinho é aquele que dá aquela casquinha em volta. Muito bom. E por dentro fica molhadinho. Com a pimentinha. Você sabe que o segredo do disquinho é o que eu falei, né? O pão. Então ele fica bem molhadinho. É muito bom você fazer em casa, porque é uma questão assim, que se você usa 1 quilo de carne, você vai usar 6 pães aproximadamente, pode colocar até mais, e ele rende muito. E vira realmente, igual o Breno falou, uma refeição para comer com arroz. Com certeza. Pode comer também. E o povo tá cobrando, cara. Cadê a cozinha do Léo? Pois nós resolvemos colocar essa receita aí, porque tá preparando, gente. Tá meio complicado, a gente tá preparando um espaço, mas tá difícil. Os profissionais que precisam ali terminar o espaço, eles marcam e não aparecem. Não aparece. Eu fiz até um comentário, que pode ser até um pouquinho maldoso, mas hoje em dia as pessoas estão precisando muito de dinheiro. Mas não parece que esse pessoal tá precisando. Porque você precisa de um pintor, nunca pode. Você precisa de um ferragista, ele nunca pode. Né? Então, assim, são detalhes, pequenos detalhes. A diária é cara e eles são enrolados. Ah, por favor, gente, nós desmarcamos até com dentista porque a gente não tá tendo tempo, porque quem quer pagar os escortes, o escorte de água, escorte de luz, trabalha, minha gente. Então vamos parar com essa loucura. Deixa eu só falar uma coisa, eu vou citar o nome de vocês aqui, tá? Sabe como é que é a língua, né? Rapaz, não posso não, porque esse povo gosta, ou todo povo que gosta de processar a gente. Léo, e você preparou aí a agenda de eventos, o que vem na semana, né, durante a semana? Eita, coisa boa, Breno, a agenda de evento tá recheada de coisa bacana, não sai daí não que eu vou te mostrar. Conta aí pra gente. Diogo Nogueira canta em Goiânia, no dia 22/8, terça-feira, às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Fued Bufaisal, que é lá no Campus Samambaia da UFG. Informações pelo Simpla. Piri Gastro apresenta Alceu Valença em Pirinópolis, no Beira Rio, próximo à Ponte de Madeira, que é no dia 26 de agosto de 2023, a partir das 16 horas. Informações Piri Gastro. E no intuito de apresentar e celebrar a importância da literatura, será realizado o Circuito Literário SESC, até o dia 26 de agosto, nas cidades de Goiânia e Jataí. A edição do evento destaca a poetisa homenageada Ieda Schmaltz. O encerramento do circuito literário contará com o show do cantor Zeca Baleiro, que será realizado dia 26 de agosto, às 22 horas. O local, Arena Multiplace, no Laguna Gastrobar, em Goiânia. Os ingressos estão disponíveis no site do Laguna Gastrobar. Confira a programação completa do evento no site sescgo.com.br. É isso aí, gente. Perdeu aí a agenda de eventos aqui no programa? Ó, vai lá no YouTube, agora no nosso canal do YouTube.
vê onde você quer passar aí com a família, tem muita coisa boa, inclusive tem evento em Pirinópolis, muita coisa boa e anota na agenda. E se você vai realizar um evento, alguma coisa e quer que a gente divulgue aqui no programa, manda aí pro nosso WhatsApp. É isso aí, meu povo. Vamos embora? Bora, mas antes tem aniversariantes da semana. É isso aí, aniversariantes da semana. No último dia 14 foi aniversário da Bispa Virgínia Arruda. Parabéns, Bispa, sucesso! Dia 24 é aniversário do jornalista Bruno Rocha Lima. Sucesso, Bruno, tudo de bom pra você. E também no dia 24 é aniversário da fotógrafa Vitória Muniz. Opa, Vitória, sucesso, Vivi! Dia 26 é aniversário do meu xará, Breno Sarques. Opa, tudo de bom pra você, Breno. E também no dia 26 é aniversário da minha cunhada, Carla Patrícia. Opa, Cacá! Isso! Isso aí, Carla. Sucesso e prosperidade, que Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês. Parabéns a todos os aniversariantes da semana. Vamos Parabéns. embora? Bora. Pessoal, tá na hora de ir embora. Papai do céu abençoe aí mais uma semana abençoada na vida de vocês. Acredite, confie que tudo dará certo. Beijos, até semana que vem. Tchau. Eu me descobri artista no Goiás, não acreditei